da Vaca Profana Vintage. Beleza? Bem, eu queria muito que vocês pudessem ligar pelo menos o microfone e aí falassem um pouco, assim, qual a relação de vocês com marca mesmo. Pode ser marca de qualquer coisa, sei lá, de repente um sebo, uma marca de roupa, uma marca de sapato, ou sei lá, qualquer coisa. E o que fez vocês virem para cá, se vocês puderem, seria lindo. Vocês ajudam aí o oficineiro que está sozinho. Massa, deixa eu começar aqui. Eu tô como vaca profana, mas eu sou a Fran, viu, gente? E aí, eu queria falar primeiro de uma ideia que meu irmão me cobra desde o começo do ano, que a gente começou a fazer o Bodega da Franzinha, entendeu? Que aí, tipo, já era uma ideia de juntar a minha paixão de comprar coisas da Wish junto com as coisas que eu tinha aqui em casa. E aí eu não queria fazer um lance tipo brechó, e a coisa que tem mais próxima de mim, assim, é a ideia de bodega, né? Porque aqui em casa tem uma bodega e pá. E aí, tipo, sempre quis botar pra frente, mas nunca consegui. Mas tudo na vida delas. E é isso, Guarda gente. esse... Sou de Sobral aí, pra quem não me conhece. Falou. É nóis. Fran, guarda essa ideia de bodega, que ela é bem legal. Ela é bem legal e a gente vai talvez usar hoje, certo? Quem é a próxima pessoa que pode falar? Oi, gente, me chamo Tamires. Eu tenho algumas experiências com o lance de microempreendedora, né, e tal. Eu já fiz alguns rolês aí de vender muita coisa. E assim, o que me fez vir aqui na oficina é porque, assim, quando você vai criar uma marca, né, eu imagino que essa marca as pessoas vão te reconhecer a partir dela, né, assim, então, para criar uma marca é como se você estivesse criando mesmo uma outra pessoa, não sei, assim, uma pessoa jurídica, pode ser física, enfim, e aí essa pessoa tem suas características, né, então eu vim aqui para a oficina para poder me ligar, como é que eu posso ter uma característica própria, assim, na minha marca, né? Nas marcas que eu estiver criando por aí. Massa. Essa informação da pessoa é bem legal, que a gente vai ver também aqui. Lucas, tu pode falar um pouco? Acho que o Lucas está tímido. Bem, então eu vou falar aqui, certo? Eu sou Jander Alcântara, estou aqui a convite da Vaca Profana Vintage, né? Para dar essa oficina de criação de marcas, muito baseado na minha experiência com a Eclipse 19. Inclusive, eu estou vestido hoje de Eclipse 19, né? Porque a gente tem que fazer propaganda também enquanto está fazendo a oficina. E aí, vinha convite da Vaca Profana Vintage. Inclusive, muito obrigado pelo convite. Foi bem legal assim fazer esse mergulho na história da Eclipse para tentar pensar a partir do conceito de criação de marca, né? Isso é bem legal assim porque eu acabei atinando para coisas que na época foi tão natural e depois a gente acaba pensando isso estrategicamente, né? E aí foi essa a ideia que eu pensei em trazer para vocês aqui, né? A partir da minha experiência com a Eclipse 19, pensar estratégias de criação de marcas, né? E aí tem algumas informações que vocês levantaram aí que a gente vai se utilizar aqui nessa oficina, certo? Primeiro de tudo, né, a gente tem que se perguntar por que eu preciso criar uma marca, né? Eu acho que esse verbo precisar, ele é bem forte, assim. Se a gente está se dispondo a criar uma marca, né, um brand, como os administradores falam, a gente tem que ter uma necessidade, né? Então, por que eu preciso criar uma marca? Já tem tanta marca no mundo, por que eu preciso criar uma, né? Outra coisa, eu conheço o mercado, né, que eu quero entrar, de que maneira eu conheço, sei lá, de repente poeticamente, serve. Eu conheço financeiramente, aí é outra coisa, né, outro rolê. E aí também
a quem eu vou vender, com quem eu vou dialogar, né? Isso é importante também. A quem eu me direciono, em que canal eu me direciono, né? E por que eu me direciono, né? Então, são perguntas aí que a gente vai pensando um pouco a partir dessa oficina, certo? Beleza. Eu separei aqui, eu estou tentando, gente, assim, de alguma maneira, trazer umas possibilidades mais orgânicas, mais vivas, sem ser uma coisa muito administrativa na relação da criação de marca, né? Porque eu acho que nem combina comigo essa questão de ter, tipo, números, essas coisas desse tipo, que eu acho que a gente pode buscar outras estratégias que a gente dialoga mais, né? E eu, como sou uma pessoa das humanas, né, principalmente das artes, né, eu venho do teatro, então eu fico pensando a moda a partir das minhas relações, né? Então eu busco uma relação mais humana, orgânica, né? E aí eu fiquei pensando quais seriam para mim os principais passos para a criação da marca, né? E aí eu coloquei 3 itens. Um, que inclusive também eles falou, né? Marcas são como pessoas. 2, ter voz. 3, vida, certo? Gente, eu estou falando aqui, mas a qualquer momento vocês podem me parar e perguntar alguma coisa que eu estou super de boa, microfone aberto e é nós junto, certo? Primeira coisa, né? Como eu disse, marcas são pessoas, né? A gente tem que ver, por exemplo, que é, principalmente hoje em dia, a gente tem que pensar muito bem com quem a gente anda. A gente tem que pensar muito bem com quem a gente anda. Que relações a gente quer com essas pessoas que a gente anda, né? Então, quando eu penso numa marca, eu penso que, antes de tudo, ela tem que ter posicionamento, né? Qual é o posicionamento dessa marca? E é uma coisa que as pessoas vão começar a cobrar, é posicionamento, né? E aí outra coisa é personalidade. Então, são coisas que me parecem muito com características humanas, né? De pessoas mesmo. Tanto ter personalidade, quanto ter posicionamento, né? E também ter algo que a torne única. A gente não vai querer, por exemplo, consumir um produto, não que a gente saiba, né? Porque a gente às vezes está tão imbuído e a gente não sabe, por exemplo, a gente não vai querer consumir um produto de uma marca, por exemplo, que maltrata animais, que tem trabalho escravo, por exemplo, ou que não se posiciona politicamente. Então, são algumas coisas que a gente tem que pensar, né, como a gente está pensando, criando essa nova pessoa, gerindo essa nova pessoa, né? E também algo que torne única. O que é que eu tenho de diferente da galera ao meu redor, né? Que já tem as suas marcas. E lembrando que, como são pessoas, a gente pode dialogar entre marcas, né? Como, por exemplo, eu estou aqui junto da Vaca Profana. Então, e a Vaca Profana já participou também de ensaio da Eclipse 19. Então, as pessoas também dialogam, as marcas dialogam, e são possibilidades que existem, né? Segundo passo, né? Ter voz. O que você deseja dizer ao mundo com a sua marca? Com quem você quer dialogar, né? Então, acho que o que você quer dizer é muito importante. Qual é o recado que eu quero dar? Já que a gente tem que ter posicionamento, a gente tem que ter também um recado, algo a falar, né? E aí eu lanço essa pergunta. E aí depois eu vou falar um pouco de como é que surgiu para mim, como foi que eu segui esses passos aí na Eclipse 19, certo? E por último, a parte da vida da marca, né? Da continuidade dela também. Quais são as perspectivas futuras para a sua marca? Quais são as metas, os desejos, as ambições? Que percursos você quer trilhar, né? Já que é uma pessoa, a gente tem que pensar aí em todos os passos dela, né? E aí, assim como a gente traça metas para a gente, até 2021 eu preciso terminar meu mestrado. Isso é verdade, isso é um depoimento real. Até 2021 eu preciso terminar meu mestrado.
para que 2022 eu sei que vai abrir um concurso ali e eu vou precisar participar dele, né? A marca também precisa desse tipo de estratégia, né? Que dê continuidade, dê vida a ela. Não adianta de nada, por exemplo, a gente está lançando coisas à torta e à direito, enchendo o feed de imagens, se a gente não vai ter condição, por exemplo, de traçar perspectivas disso, né? Então, são coisas que eu penso aí como uma marca, como pessoa, né? Marcas são como pessoas, ter voz e vida. E aí aproveito para falar um pouco sobre como surgiu a Eclipse 19 para mim, certo? Como foi que surgiu a Eclipse 19? Eu voltei de Fortaleza e lá eu comecei a curtir blusas, não era nesse modelo, era outro modelo, que eu, enfim, era um outro modelo de blusa que eu usava, que eu comprava de uma amiga, né? Ela não tinha uma marca, tipo assim, ela só era uma costureira e ela fazia as camisas, né? E aí teve um período lá em Fortaleza que eu comecei a desenhar as camisas e pedir para ela fazer igual, né? Mas enfim, é só porque eu queria vestir, que eu achava bonito, camisa estampada e tal. E aí comecei a fazer isso, né? Quando eu voltei para Sobral, eu acabei que eu não encontrei nada que pudesse se aproximar do que eu estava usando lá em Fortaleza. E eu gosto muito desse estilo de blusas estampadas, né, com tecido mais leve e não sendo quente, porque a gente mora em Sobral. E aí fiquei pensando muito nisso, assim, pô, não tem ninguém, desculpa a palavra, poxa, não tem ninguém que venda esse tipo de camisa aqui em Sobral, né? E aí comecei a procurar no Instagram, encontrei em lojas de departamento, né? Mas um preço exorbitante. E aí eu disse, não, eu preciso... Ah, outro dado importante. Estava chegando junho, né? Tava em período de junho. E aí eu queria muito ter roupa para mim, né? E achei que eu poderia também, assim, ter roupa para outras pessoas. Aí eu pensei, pois então eu vou fazer essa minha marca, né? Eu vou criar essa minha marca. Aí foi de onde surgiu a Eclipse 19, né? Que esse nome, inclusive, ele vem do eclipse que aconteceu em maio de 1919, em Sobral, né? E que comprovou a teoria da relatividade de Einstein. E aí pensei nesse conceito do eclipse, que é sazonal, ele tem períodos certos para acontecer, e não é a todo instante que a gente tem um eclipse. Então, pensei um pouco sobre isso, né? E também é um momento único, né? Um movimento único, isso do eclipse, né? A gente para observar quando o eclipse vai acontecer. E eu fiquei pensando muito nessas questões, assim, né? E aí queria que isso estivesse muito presente na, na marca, né? Que fossem coisas que podiam até demorar a surgir uma ou outra coleção. Mas eu queria que fosse uma coleção com conceito, que as pessoas parassem para ver as estampas e, e cada vez tivesse um plus, né, nas produções. E aí fiquei pensando um pouco nisso, né? Evento sazonal e também um evento único. E aí foi assim que surgiu a Eclipse 19, que é uma marca de camisas a gênero. Ela já surge com esse conceito de ser a gênero, né? Porque, enfim, roupa não tem gênero, né? Tá dando para acompanhar a gente até aqui? Tá sim, viu? Massa, massa. Obrigado, Tamires. Eu também acho as roupas da Eclipse lindas. Aí depois eu vou falar também um pouco assim, das minhas dúvidas, né? Das coisas que eu ainda preciso fazer, né? Mas, enfim, a Eclipse já teve aí duas coleções que eu vou apresentar para vocês, certo? A primeira coleção foi chamada Foi Golpe, né? Lembra que eu falei do posicionamento político? Uma coisa que eu já quis de cara trazer, que foi essa questão do golpe, né? Então, para mim, a
a primeira coleção se chamaria Foi Igual. E aí, nessa coleção, eu não falava só de política, né? Eu trazia algumas coisas relacionando à cultura cearense, né? E, e também trazia algumas coisas de aspectos políticos. Algumas camisas, por exemplo, tinha frases, sei lá, tipo, é só tirar o PT, essas coisas, algumas estampas, né? Eu dava esses nomes. Por exemplo, essa vermelha era isso, né? O PT acabou com a minha vida, o nome dessa estampa, né? Então, quando as pessoas iam comprar, elas já perguntavam assim, eu queria a camisa, o PT acabou com a minha vida. Então, de alguma forma, né? Tanto a gente meio que obriga também, assim, entre muitas aspas, as pessoas também a se posicionarem politicamente a partir das coisas, das estampas, né? E aí foi uma coleção bem tímida, mas fez um barulhinho em Sobral, acabou rapidamente essa coleção, por exemplo, né? E outra coisa que eu queria muito era que tivesse um feed com né, homens, mulheres. Ainda não tenho ainda uma coisa que, inclusive, identifico enquanto problema. Eu não tenho aí pessoas trans, pessoas deficientes, pessoas com deficiência, né, no, nos ensaios, mas são coisas aí que a gente vai aprendendo, né? E aí queria pessoas de diferentes idades e tal, e aí surge timidamente essa coleção, né? Que seria foi igual, né? Tem aí algumas estampas, né? Vocês estão vendo, algumas pessoas estão usando e são coisas que vocês vão encontrar lá no feed, né? E acho que a principal característica dessa primeira coleção foi justamente essa questão do posicionamento. Já foi chegando e avisando que tipo de marca eu queria propor, né, para Sobral. Então, a gente pode ter até... Oi, Maritza. A gente pode até ter Oi, outras... Isa. Maritza, aproveita então, vou dar uma pausa aqui e fala um pouco aí do que te trouxe aqui para a oficina e qual a tua relação com criação de marca. Boa tarde, eu sou a Marissa Taboia. Assim, Janda, eu tive já uma loja de confecção. Eu não sei bem se está dentro do que você está querendo falar, do que vocês estão falando. Eu cheguei aqui através da Vaca Profana, né, do Insta da Vaca. Eu achei legal as oficinas, me inscrevi para todas, inclusive. Em Fortaleza, há uns anos atrás, eu tinha uma loja de confecção com a minha marca própria, com CNPJ, tudo direitinho, e eu era uma confecção autoral, tipo, eu desenvolvia meus modelos, eu fabricava, e era bem legal. No dia que a loja completou 10 anos, eu fechei essa loja, por conta de um acidente que eu sofri, eu passei muitos meses de cama, bem estilo Frida Kahlo mesmo, aquela história bem sofrida, e acabou que eu realmente não tive mais como continuar no mesmo pique que eu vinha, então eu preferi fechar e mudar de ramo, abrir uma lanchonete, e acabei vindo parar aqui em Sobral, fechei tudo. Agora, com essa necessidade de não só estar tendo uma renda extra, mas também de estar me ocupando física e mentalmente, eu estou montando um brechó. Eu sou arte educadora, né? Eu sou artesã, já faço meus macramês. Agora estou na fase dos macramês, porque a gente que trabalha com artesanato, a gente tem muito essa de fases, de várias coisas diferentes. Eu estou na fase dos macramês e resolvi abrir um brechó. Porque, além de eu precisar da grana, como eu disse, eu preciso me ocupar. Então, eu achei muito legal essa história da oficina, dessas oficinas, para eu me atualizar, me reciclar, porque, tipo, a minha loja fechou em 2015, ou seja, vamos aí há quase 6 anos já fora do mercado. Então, eu penso que eu preciso me reciclar, me atualizar, porque o momento é outro totalmente diferente. Então, é isso, estou aqui para escutar, para absorver, e no que eu puder também ajudar, sei lá, contar um pouco da minha história, no que for preciso, eu estou aqui também. Muito obrigada por essa... Massa. Eu falei um pouco agora, está chegando agora, Marisa, eu falei um pouco sobre a minha experiência com a Eclipse 19, né?
E que a Eclipse 19 foi uma marca que eu criei aqui em Sobral, né? A gente já teve 2 coleções. E aí estava falando um pouco sobre a primeira coleção, né? Que a primeira coleção já foi Golpe, né? Que aí, tipo, algumas estampas, por exemplo, tinham frases, assim, né, bem políticas. Eu estava falando, inclusive, isso, assim, que até isso fazia com que os clientes, né, as pessoas interessadas em comprar meu produto, tivessem que dizer coisas ligadas à política, por exemplo. Isso tem muito a ver com o posicionamento político da marca, né? Chegou uma outra pessoa, gente, deixa eu só dar uma olhada aqui. Ah, saiu, chegou. Ah, tá aqui, Ana Luísa. Ana Luísa, você quer falar um pouco sobre a sua experiência com criação de marca, o que lhe trouxe aqui, rapidinho, enquanto a gente lhe ouve um pouco? Só se quiser também, se não quiser, tudo bem. Então, vamos lá, então, vou continuando. E aí, eu estava falando um pouco sobre isso, né? A gente enxerga muito uma marca como uma pessoa que tem vida, personalidade, posicionamento, voz, né? E aí eu estava falando um pouco sobre como surgiu a Eclipse 19 e essa primeira coleção, que é a Foi Golpe, e as pessoas acabavam para pedir uma estampa, por exemplo, de dizer eu quero a estampa o PT acabou com a minha vida, ou sei lá, volta querida, tinha coisas desse tipo, que eram os nomes das estampas. Então, tanto a marca se posicionava, quanto o cliente tinha que pedir, solicitar, pedindo, falando frases políticas, né? E aqui é a primeira coleção, que é justamente essa, Foi Golpe, e é uma marca de camisa a gênero, né? E aí a gente começa, então, a perceber os caminhos que eu fui propondo junto com a Eclipse 19. Certo? Aí a gente teve a segunda coleção, que foi a Berro. A coleção Berro já surgiu de um outro insight, né? Vocês devem ter visto já essa exposição aqui, uma exposição nessa instalação, que tem ali perto, lá no centro, né? Perto do antigo Esplanada, que é uma instalação com guarda-chuvas. E um dia eu parei, vi aquele monte de guarda-chuva, já estava a fim de lançar uma coleção nova, né? E vi esse monte de guarda-chuvas, achei as cores lindas, fotografei e disse assim, isso aqui vai me servir para alguma coisa, né? E a primeira coisa que eu enxerguei foram cores berrantes, né? Como vocês podem ver, são cores bem berrantes. E eu fiquei pensando muito nessa questão do berro, 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 né? E aí lancei essa pergunta, né? O que você gostaria de berrar? E aí é uma coleção que ela é baseada nessa instalação artística que tem nesse beco. Mas aí, ao contrário da outra, que tinha essa questão mais política, né? Não deixa de ter posicionamento político nessa segunda coleção. Mas eu desejava, por exemplo, que a gente tivesse uma coisa mais sexy, né? mais colorida, de fato, e desejar coisas boas, né, para o mundo. Então, era nisso mais ou menos que eu pensava nessa questão da segunda coleção, né? E aí fui pensando algumas frases para que pudessem ser berradas, né? Tipo, alimente os seus desejos, você é sua própria força, mergulhe de cabeça nas suas paixões, dê força à sua intensidade, certo? Então foram coisas que foram me guiando para pensar essa coleção, né? Eu encarei os tecidos, inclusive são os tecidos que eu usei das fotografias, são os tecidos que eu usei na coleção. Fui encarando esse tecido e pensando possibilidades de coisas que eu queria fazer com essa coleção, né? E aí surgiu, então, a coleção Berro, né? Que aí, como eu faço aqui, surgiu disso, tem até o postzinho aqui no Instagram, e se transformou nisso, certo? E aí vocês vão ver, por exemplo, né, que tem alguns posicionamentos políticos aí com relação à arte, né? Tipo, esse livro, Isso é Arte, né? Tem essa questão mais da pegada mais sexy, como eu falei para vocês, ó, tipo, como se fosse realmente a gente podendo bisbilhotar a vida íntima das pessoas, né? E também
esse flerte, de alguma maneira, a expressão aqui, né, a expressão dos desejos, né, e também essas suas intimidades aí reveladas. Era isso que eu queria berrar para o mundo, né, com essa coleção, e aí acabei entrando em contato com essas amigas, né, e a gente fez esse ensaio juntos, né. Bem, isso mostra, então, isso que eu venho falando, né, de com quem você deseja dialogar, o que você quer, quer dizer, o que você quer falar, o que você quer berrar, e também é, quais são os posicionamentos dessa marca, que era uma coisa que eu vinha falando antes, né? São coisas que eu fui enxergando, tentando desmembrar aí o processo de criação da Eclipse 19 para poder pensar sobre isso, certo? Gente, como o nosso tempo ele é bem corrido, eu vou primeiro perguntar a vocês se vocês querem comentar alguma coisa, ficou com alguma dúvida até então, para que a gente possa partir para uma parte mais prática também, que eu pensei aqui para vocês, certo? Alguma dúvida? Como é que você fortalece assim a marca dentro das redes sociais? Como que você pensa, tipo, feed e tal? Porque, tipo, hoje eu percebo que não é só o lance, é super importante ter o conceito da marca, né? Ter tudo isso que você falou, mas essa presença digital também é importante, né? Aí como é que você pensa, assim, para Eclipse, nesse sentido, assim? Fran, primeiro de tudo, ela surgiu num período em que, tipo, hoje em dia, a gente tem várias lojinhas, né, no Instagram, principalmente agora no período de pandemia, que assim, foi nessa questão do Instagram para vender, foi um boom, né? E aí eu fiz o movimento contrário, eu fui parando nesse período, porque, como eu conto com outras costureiras, né, com outros profissionais que fazem, produzem para mim, elas pararam de trabalhar e eu também parei a produção, né? Mas aí, o que que eu pensei? A primeira, e aí ela surgiu num período em que não foi igual a esse, por exemplo, né? E aí, mas foi uma coisa a primeira coisa que eu pensei foi, tipo assim, eu preciso muito valorizar o produto, né? De que maneira eu posso valorizar o produto? A primeira coisa que eu pensei foi, tipo, as camisas são muito coloridas, então não preciso de retoque nenhum nas fotos, né? Só mínimo de brilho e tal. A primeira coisa que eu pensei. Pensei primeiro na imagem, não pensei ainda em engajamento, não pensei em formas de divulgação, pensei primeiro nas imagens. Então eu queria muito valorizar o produto, né? E aí eu queria também que propor corpos diferentes vestindo essas roupas, né? Tons de peles diferentes, embora eu veja, por exemplo, eu olho para um olhar mais distante, eu vejo que ainda tem muitas pessoas cis, brancas, né, na minha marca, né, no catálogo. Então, como eu disse, eu ainda consigo enxergar alguns erros, né, no caminho. E aí foram coisas que eu fui pensando nisso, né? E aí, quando veio a criação do Instagram, eu fiz meio que um estudo de público, né? De hashtags que eu ia colocar. A primeira coleção, por exemplo, surgiu num período em que estava se discutindo muito essa questão se foi golpe ou não. E não foi nem, tipo, tentando entrar na moda da hashtag, mas meio que a hashtag do golpe, ela colaborou, por exemplo, para o impulsionamento da marca no Instagram, né? Então, fui pesquisando aí algumas coisas de hashtag, por exemplo. Tentei, ao máximo, ter rapidez nas respostas, ter agilidade em curtir, comentar nas coisas e interagir com o público, né? Nisso, a primeira coleção, por exemplo, esgotou num instante. A segunda, eu já consegui vender, por exemplo, para outros estados, né? De enviar para outros estados as camisas. E também o período em que saíram as camisas
foram bem estratégicos. A primeira coleção saiu perto da festa junina, e é um período em que se usa muita estampa. A outra saiu perto do carnaval, também é um outro período que sai muita estampa. Então foram essas estratégias que eu fui pensando, né, com relação à divulgação da marca, de como é que ela se insere e tal. Certo? Respondi, Fran? Respondeu sim, viu? Massa demais. Uma outra coisa com relação a essa pergunta. Eu parei, mas eu não parei de estudar para a marca, por exemplo, né? Eu sei que o Instagram agora ele lançou uma ferramenta que você pode criar sua lojinha no próprio Instagram. Eu já estou nesses passos aí da criação dessa lojinha, que as pessoas já vão poder comprar diretamente lá, por exemplo, né? Mas aí são coisas que a gente vai ver, inclusive, numa oficina que a gente vai ter nessa semana, né? Dessa questão da rede social, das mídias sociais. Mas eu já eu parei as coleções, né? Por enquanto, parei na segunda, mas eu estou pensando em estratégias aí de como é que se retorna, certo? Pensando também nas estratégias do Instagram. Mas alguém tem alguma pergunta, gente? Se não tiver, de boa. É só fazer assim no chat, que eu sei que vocês não têm mais perguntas. Pois então... Olá, voltei. Desculpa. Eu queria entender mais justamente sobre engajamento, mas aí, como você agora acabou de dizer, isso vai ser abordado já lá na outra oficina, não é isso? Eu acredito que sim. Vai ter uma oficina específica para... O bom da semana é justamente isso, assim, que a gente consegue, por exemplo, criar a marca, depois pensa a produção, né, dela, aí depois vai ter um momento de pensar a fotografia, maquiagem, para estar pensando nas coisas desse feed. Depois tem a própria curadoria do Instagram e tal. Então, acho que a Vaca Profana também conseguiu pensar bem direitinho como é que eu adorei o conteúdo de todas as oficinas. E aí eu queria dizer o seguinte, eu criei agora, no início do ano, eu criei uma marca também de camisas, também a gênero, né? A gênero que fala? Pronto, a camisas a gênero. Só que por incrível que pareça, eu já fui comerciante, lojista, minha loja durou exatamente 10 anos. No dia que ela completou 10 anos, eu fechei. Ou seja, eu tenho experiência no negócio, eu sei vender, eu sei, enfim, comercializar as coisas, mas me deu um entrave tão grande disso, de eu estar numa cidade nova, com pessoas novas, com público diferente, porque é muito diferente a galera daqui da galera de Fortaleza, e o público também ao qual eu era destinada a minha loja, bem diferente, que era uma moda feminina, especificamente feminina, era mais para senhoras, então era uma coisa bem diferenciada do que eu fiz agora. E eu travei, essas camisas ainda estão aqui, por sinal, eu coloquei no brechó, coloquei inclusive até a preço de custo, e eu queria me desenrolar em relação a isso, entendeu? Que eu fico meio que travada para oferecer até o brechó, eu tenho vergonha, tipo, eu vi a Tamires aqui várias vezes, aqui vizinho, né, que eu moro do lado da Toca, e eu queria dizer, eita, Tamires, vem cá dar uma olhada aqui no brechó, só que eu fico com vergonha, você acredita? Como é que pode? Eu tenho que botar vergonha pra fora, né? Eu ficar sem vergonha. Pois é, eu acho que tem muito a ver com isso mesmo, assim, né, eu acho que eu nunca tive essa vergonha, né, de botar para frente e tal, porque pensei muito, assim, de como é que eu queria que essa marca se relacionasse com as pessoas, de como é que ela se posicionasse, do que ela queria falar, né? Então era muito uma tentativa de acertar, né, assim. Lógico que a gente vai errando no caminho e tem coisas que precisam melhorar. Por exemplo, na primeira coleção eu embalava tudo em plástico, já na segunda eu já embalo em papel, naquele papel de pão, com um torsalzinho de barbante colorido, né? Que aí já não tem mais plástico e depois esse material pode ser reutilizado, reciclado. Então foram sempre tentando aí acertar mais um passo, né? E aí é muito isso, assim, de pensar, tipo, tu fez, por exemplo, ensaio com as camisas, que eu reuni a minha galera, disse, olha, eu preciso de vocês, né, também com quem você se relaciona, foi uma coisa que eu falei até no início, né, com quem você se relaciona. Mas ficou muito tosco.
Eu fiquei com muita vergonha de mostrar. Ficou muito tosco. Tipo, eu não sei tirar foto, eu não sei fazer produção. Isso, quando eu fazia na minha loja, não era eu quem fazia. Tinha uma equipe, né? Eu contratava uma agência para fazer isso. Então, não era eu mesma que colocava a mão na massa. E hoje eu não tenho grana para isso, para investir em uma agência, em um fotógrafo profissional, um modelo profissional e tal. Mas ficou muito tosco, cara. A gente subiu a serra, fez umas fotos lá no Meruoca, na Cachoeira. Mas ficou assim, tipo, puta que pariu, eu não vou postar isso, não. Eu fui assim, né, na amizade, depois vamos nessa, a gente se maquiou, né, a gente se vestiu, fez as combinações de look, pensou a partir do conceito do ensaio, todo mundo junto ali, pensando nessas possibilidades, né, também foi né, com o meu celular, esse celular que eu estou fazendo aqui, a reunião no Meet, eu fiz as fotografias, por exemplo, né, e aí fui pensando a partir disso. E, tipo, sem medo, né? Eu fui realmente assim, sem me julgar, porque eu acho que. O que eu penso, né? É uma coisa que eu aprendi muito com o teatro. Quando eu estou em cena, por exemplo, eu não estou ali no lugar de diretor, de crítico, né? Ou de espectador, estou no lugar de ator, atriz, né? Ou então, quando eu estou como diretor, estou no lugar de diretor. Então, o que eu pensei assim, não, aqui eu estou atuando, nesse processo estou atuando, eu não vou ser crítico do meu trabalho, né? Não crítico, assim, de tentar encontrar sempre erros, né? Porque criticidade é bom, mas não sempre encontrar erros, de só encontrar erros. E aí fui trabalhando os potenciais, de verdade, assim, eu fui tentando encontrar. Essa foto, ela é boazinha, essa é um pouquinho melhor. Tanto é que no primeiro ensaio são bem mais caseiras, as fotos, e no segundo tem um pouco mais de produção. No terceiro, não sei como é que vai ser, né? Vamos descobrir juntos. Já que tu tá pensando muito nisso, assim, né? Já tem uma vergonha e tal, eu vou fazer o seguinte: a gente vai partir, então, para a parte prática, certo? Eu vou compartilhar com vocês um link. Quando eu olho para cima, gente, porque eu estou em dois lugares. Eu estou tanto no computador quanto no celular. Ó, mandei um link aí para vocês acessarem, que a gente vai partir para a parte prática. Nessa parte prática, eu pensei em algumas coisas, né, para a gente pensar essa criação de marca, e aí já nessa criação de marca, pensar possibilidades, por exemplo, de como é que a gente divulga, de como é que a gente cria os conceitos, certo? Foram coisas que eu fui criando para mim, que eu acho que pode ser que sirva para vocês, né? Aí, ó, essa aqui é a provocação que eu deixo para vocês. E aí, nos quadros à frente, vocês podem responder, certo? Primeiro, Aí, no caso, precisa baixar o aplicativo no celular? eu acho que dá para acessar pelo navegador, mas seria bom Massa. também a gente colocar num... Quem tiver no computador, acho que dá para acessar pelo computador, né? Massa. No celular, não sei. Gente, eu vou só pegar aqui meu carregador, que tá descarregando aqui meu celular. Volto já. Enquanto vocês vão olhar daí, eu volto já. Desculpa aí. Voltei. E aí eu deixei essas pistas aqui para a gente pensar. Eu faço isso com post-it mesmo, tá? Eu faço post-it mesmo, eu adoro post-it para tudo. No trabalho com teatro, com a marca e tal, eu sempre penso post-it, porque acho que me faz pensar, né? Como se não fosse eu. Aí a primeira coisa que eu pedi para vocês fazerem é deixar imagens de referência, né? Tipo, eu quero chegar nesse resultado, né? Que referências vocês podem ter aí, né? Pode ser referências do cinema, da música, sei lá, de qualquer área, da própria, se você tem uma marca de camisa, pode ser uma marca de camisa que se inspire. Então, eu queria que vocês deixassem aí algumas fotos de referência,
Pensasse, então, 5 palavras que você identifica com a sua marca, sei lá, de repente, tesão, ou religião, não sei, certo? São coisas que vocês podem pensar. Pode ser, inclusive, uma frase também, né? Como eu coloquei aqueles exemplos das frases, né? Alimente o desejo que há em você, essas coisas assim. Segundo, você vai fazer uma pergunta para cada palavra ou frase que você criou. E, por último, responder as 5 perguntas que você lançou para as palavras, certo? Alguma dúvida com relação a essa parte prática? Só se a gente vai colocar aqui no link, né, que você mandou. Isso, vocês entram no Jamboard, né, que foi o link que eu mandei, e aí vocês... Ui, descarregou. Manda de novo, por favor, Jander, não consegui acessar aqui. Tá tipo como se fosse restrito. Não deu certo aqui para mim, não. Pra mim também não. O dele descarregou, acredito que ele vai voltar aí já já. Massa, massa. Vou aguardar aqui. Deixa eu ver aqui. Não está entrando. Ah, não, tem que baixar o tal de Jamboard aqui. Pois é, eu baixei, mas tipo, eu tô aqui no PC, né? Aí quando eu abri, não rolou, não. Ficou tipo. Ficou tipo como se tivesse. E eu acho que é porque tá com cadeado, ó. Ali do lado da carinha dele. Conseguimos. Não, deixa eu anotar aqui. Eu acho que agora vai. Mas vou tentar entrar aqui. Gente, eu tô entrando aqui, mas eu tô com uma dúvida. Eu escrevo logo em seguida, tem algumas abas, né? Aí eu escrevo em qualquer lugar, assim. Eu vi que tem 10 páginas. Como que seria?
Vou tentar acessar pelo PC, porque pelo, pelo computador, não, pelo celular tá meio bugado. Mas vai dar bom. Voltei, gente. E o microfone do PC tá ligado. Pronto, agora dá bom, dá para ouvir direitinho? Eu tô vendo aqui Dá já sim. que vocês já estão mexendo. Ó. Eu comecei a mexer pelo celular, mas deu bom não. Tu tá em que página? A 4, né? Eu tava na 4. Eu vou tentar ajeitar isso aqui. Eu tô trabalhando para caber tudo, viu, gente? Não é alterando o trabalho de vocês, né? Se ela caber tudo. Dá uma forcinha aí, eu não sei se vocês estão fazendo no celular ou pelo computador. Tu baixou o aplicativo, Fabi? Ele é mais difícil mesmo, pelo, pelo celular mesmo. Aí, se tu quiser ir colocando, pode colocar de qualquer jeito que eu vou ajeitando, viu, Fabi? Se você colocar qualquer coisa, eu vou ajeitando aqui no computador, que eu acho que é mais fácil do que pelo celular. Live streaming has stopped. Janda, eu tô apanhando. Apanhando legal. Eu acho que eu vou printar isso aqui e eu vou fazer num outro momento. Pronto. Mas guarda isso. Eu vou mandar, depois eu vou transformar isso em PDF para mandar para vocês, né? Ai, E aí obrigada. vocês... Então te agradeço demais. Que eu vejo no PC isso aqui, porque eu não tô conseguindo abrir aqui, não. Isso. Porque aí vocês conseguem pensar direitinho, inclusive ampliar isso, né? Por exemplo, vocês podem fazer, sei lá, com 20 palavras, né? Ou, Massa. sei lá, 10 palavras. Eu coloquei 5 para tentar ser mais rápido, né? Mina, Pronto. eles aí se garantindo. É porque eu pensei nessa plataforma do Jamboard, que ele tem essa questão mesmo da interatividade, né? Ele ser esse quadro aí que a gente consegue ter mais interatividade, todo mundo produzindo ao mesmo tempo, como se fosse uma grande lousa. Eu tô gostando muito desse programa. Eu não conhecia ele. Muito legal, real, assim. Massa demais. É massa porque funciona como um mapa mental, né? Tipo isso, né? Isso, exatamente. Essas são as coisas que a quarentena proporcionou, dando aula. Deixa eu colocar assim, Tamires, ó, mais assim, pode ser? Pode sim, pode ficar à vontade. Porque a gente ganha espaço.
Tem mais alguma imagem? A Aí, Fran, quinta, última, Blue. o que eu ia dizer? Cadê a última? Vou pôr agora. Ah, tá. E aí, o que eu ia dizer? Não sei o que eu ia dizer.